irmãos. Feliz sábado. Feliz sábado a todos. É uma honra falarmos feliz sábado nesse dia especial. Uma honra estar entre os irmãos nesse dia que o Senhor separou, abençoou e santificou para que possamos guardar conforme a tua vontade. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje para compartilharmos da palavra de Deus. Eu trouxe um estudo para fazermos juntos. Vou tentar resumir e mostrar de uma forma bem clara. Vocês precisam prestarem bastante atenção, acompanhar para não se perderem. Tem detalhes muito importantes no que eu vou mostrar hoje. Antes de iniciarmos, Arthur, vem cá. O Arthurzinho quer ler a leitura bíblica de hoje. Ele vai ler Salmos 37. Vamos ver. Salmo 37, que é a passagem bíblica que nós vamos começar o sermão de hoje. Do not fret because of evildoers, nor evenness of the works of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Trust in the Lord, do not do good, dwell in the land and feed on his faithfulness. Obrigada. Amém. Salmo 77, verso 13. Ele leu o Salmo 77, verso 1 e 3. Davi fala: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Os irmãos conhecem as nossas doutrinas, são 28 doutrinas da Igreja Adventista. Na 24ª, nós cremos no santuário. Essa é uma das crenças fundamentais da nossa igreja. Gabriela, eu vou mostrar para vocês um cartaz, mas eu coloquei ali sobre o santuário. Tem muitos estudos que nós podemos fazer sobre o santuário. A Márcia me deu esse aqui há um tempo atrás. Eu gostaria só de relembrá-los. Lembra que foi pedido para Moisés que ele fizesse um santuário conforme o que Deus mostrou para ele, conforme o santuário que tinha no céu. É um modelo do céu. Moisés então fez na terra. Essa aqui é a parte do santuário e aqui são as tribos de Israel onde eram distribuídas. Isso é só um lembretezinho. Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje. O caminho a Cristo. Esse santuário nos leva a Cristo, nos leva ao trono de Deus. É este o plano da redenção que Deus fez para nós. E se entendermos isso, vamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Então aqui está uma figura do santuário feito por Moisés. Em Êxodo 25:8, Jesus fala: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas, umas pinceladas rápidas. A Adriana e a Lindina já viram falar sobre o santuário em outra igreja, mas nós vamos a mais disso hoje. Hoje eu vou dar só uma passada rápida em alguns pontos fundamentais para a gente ver a importância disso. O santuário é basicamente dividido no pátio. Essa parte aqui é o pátio. No pátio fica o altar de sacrifício, onde o cordeiro era morto, uma pia, onde o sacerdote lavava as mãos e os pés, e depois passa para o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, tem 3 peças importantes. Dentro do lugar santo, depois que passa a primeira cortina, tem uma mesa dos pães, que fica do lado norte do santuário. No centro fica um altar de incenso, onde era sempre queimado incenso o dia todo, com as orações dos fiéis. E do outro lado do santuário fica o candelabro, com 7 lâmpadas. Quando passa para o lugar santíssimo do santuário, a outra cortina, o que nós temos? A Arca da Aliança, onde Deus entregou para Moisés
os 10 mandamentos. Está colocado aqui, ó, na Arca da Aliança. Eu quero mostrar para vocês umas coisas interessantes sobre o santuário. Se delinearmos uma linha ao redor de todos os utensílios que existiam no santuário, dá o formato de uma cruz. Eu quero exemplificar, por exemplo, como esse caminho do santuário como sendo Jesus. Jesus, a vida dele, Jesus nasceu numa manjedoura, né? Nasceu no meio dos animais. Isso aponta para a peça número 1, que é o altar de sacrifício. Ele nasceu para morrer também, como cordeiro, foi levado para ser morto. Quando Jesus tinha 30 anos de idade, ele passou pelo batismo. Isso nos leva à segunda peça do santuário aqui no pátio, que é a pia. Jesus foi batizado aos 30 anos. Logo após o batismo de Jesus, vocês lembram que ele foi levado ao deserto? E lá ele sofreu as 3 tentações? A primeira tentação nos leva à mesa dos pães. O diabo falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Logo depois, o diabo então levou ele ao pilar lá em Jerusalém e falou assim para ele se jogar lá de cima. Isso seria uma oração presunçosa. Então nos leva a essa peça do santuário, que é o altar de incenso, onde elevamos a nossa oração a Deus. E depois de tudo isso, ele mostrou todos os mundos e falou assim: se prostrado me adorares, ajoelha aqui e tudo eu te dou. E Jesus então saiu depois do deserto, né, quando terminou os 40 dias de jejum, e foi pregar o evangelho, onde ele pregou a palavra de Deus. Quer ver uma outra coisa interessante? Vamos pela crucifixão de Cristo. Jesus, ao ser crucificado, colocaram uma coroa de espinhos na sua fronte. Ele foi ferido no braço direito e esquerdo, colocaram pregos em suas mãos. Morreu com o coração quebrantado. Do lado esquerdo do seu corpo perfuraram com uma lança. E o que saiu quando um soldado perfurou uma lança? Água e sangue. Onde a pia era lavada as mãos depois que o sacerdote crucificava o cordeiro. E nos seus pés foram cravejados pregos. Vamos mais um exemplo. É bem interessante isso, é muito legal. Êxodos. Lembra quando Moisés chegou no faraó e falou assim: deixe o povo ir, que Deus está mandando, porque nós vamos oferecer um sacrifício? Em Êxodo 7, deixe que o povo ir para oferecer um sacrifício a Deus. Então, essa peça, o povo saiu do Egito para adorar a Deus, oferecer um sacrifício. Logo depois, assim que eles saíram do Egito, por onde que eles passaram? Pelo Mar Vermelho, a pia. E depois disso, Israel foi edificado para ser luz ao mundo, e eles oravam a Deus. E em Êxodo capítulo 14 fala sobre a travessia no deserto, a travessia no Mar Vermelho. Êxodo 16, Deus envia o maná para eles do céu, pão. Em capítulo 17, no altar de incenso, eles tinham 3 dias para se preparar para encontrar com Deus. No capítulo 19, Deus fala que Israel é a luz do mundo. E no capítulo 20, o que acontece? Deus entrega as tábuas para ele, com a lei de Deus. Mais um último aqui, Novo Testamento. Se a gente pegar a Bíblia, os 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala sobre o sacrifício de Jesus, a vida de Jesus e a morte de Jesus. Os livros de Atos, o livro de Atos fala sobre o batismo do Espírito Santo, a importância do batismo. Romanos, Judas, o apóstolo Paulo e todos os outros falam que nós somos a luz do mundo, o pão da vida, que nós temos que pregar o evangelho. E o último livro, o livro de Apocalipse, nos leva diretamente ao trono de Deus. Irmãos, essa é a pincelada do começo, para vocês entenderem que quando Deus pediu para Moisés que fizesse um tabernáculo conforme a semelhança do está no céu, foi para nos mostrar exatamente quais são os planos de Deus para a nossa vida. Para você entender por que você é adventista do 7º dia. Por que você está aqui nessa igreja. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Por que ela vai fazer sentido no que você acredita.
Vocês lembram que todo esse sistema sacrificial, ele foi feito até a morte de Jesus. Porque Jesus, quando morreu, ele era simbolizado por esse cordeiro que era feito o sacrifício nesse altar e também no templo de Jerusalém. Foram 15 longos séculos em que o cordeiro pascal era morto. Depois disso, nas profecias de Daniel, se vocês lembrarem, nas profecias de Daniel, capítulo 8 a 14, Daniel fala assim: passaria 2.300 tardes, 2.300 anos, que nós traduzimos como anos, de profecias, e o santuário seria purificado. Lembra disso? Não se perca. 2.300 anos e o santuário seria purificado. Do tempo que esse tabernáculo foi feito por Moisés até a morte de Jesus, passou 490 anos. Isso é importante, presta atenção. Passou 490 anos do período de 2.300 anos. Então tem um período profético de 2.300 anos, menos 490 anos, que foi o período até Jesus vir e a profecia de 70 semanas se cumpriram. Eu não quero que vocês se confundam, eu quero tentar ser o mais claro possível. Poderia ter um quadro aqui. Se vocês diminuírem, então, 2.300 anos menos 490 anos, vai sobrar 1.810 anos. O que aconteceu, então, depois que Jesus morreu e o véu se rasgou ao meio e não mais precisava do santuário? O santuário terrestre perdeu seu valor. Não mais precisava. Agora nós temos um santuário no céu. Sempre teve, né? Sempre teve, porque esse foi figura do que era do céu. Então, nesse período de 490 anos, Israel foi a luz do mundo. Deus falou assim: ó, tem um plano da salvação, um plano da redenção, onde eu vou morrer, onde vocês vão aceitar até chegar ao trono de Deus. Nosso objetivo é chegar ao céu, ao trono de Deus. A lei de Deus é perfeita, o seu trono é baseado na sua lei, que é amor. Israel Israel falhou. Israel não fez o que Deus tinha pedido. Quando Jesus morreu, passou a ser um Israel espiritual. Hoje, nós somos o Israel espiritual. Esse mesmo plano da salvação tem que ser carregado por nós. Então, durante todo esse período, até as 2.300 tardes e manhãs, quando esse período acabou exatamente no ano de 1844. Nesse período surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? O que aconteceu com o santuário depois que Jesus morreu? Todas as peças foram derrubadas. Eu vou contar rapidamente como foram derrubadas e como foram levantadas e qual é o que vocês têm que fazer hoje. O que nós temos que fazer, o que nós temos que aprender. O altar de sacrifício, Jesus morreu, certo? Aí Jesus foi para o céu. Aí os discípulos começaram a pregar o evangelho. Então agora nós somos Israel espiritual. Aí o apóstolo Paulo foi, pregou em várias cidades, outros apóstolos, todos eles morreram. João foi lá para a ilha de Patmos, escreveu o livro de Revelações do Apocalipse. A igreja de Cristo veio, estava na terra. Só que o diabo não estava feliz com esse plano. Ele tinha que derrubar esse mapa que Deus fez para nós, esse caminho. Então ele começou o paganismo a entrar dentro da igreja. Quando o paganismo entrou, a primeira coisa, foram derrubando tudo, não numa ordem simétrica, assim, sistemática, mas tudo foi derrubado. Em primeiro lugar, o altar de sacrifício. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então nós somos salvos pela graça e de graça. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Sabemos disso, certo? Então, o que aconteceu? O pessoal, um sistema religioso, junto com o paganismo, falou assim: não, você tem que pagar indulgência. Tem que pagar, e começaram a vender. E não sei se alguém já assistiu aquele filme do Martinho Lutero. O pessoal saía às cavaladas com soldados e falava e cobravam alto das pessoas um pedacinho de terra lá no céu. Inclusive as pessoas compravam terra até para quem a gente tinha morrido. Falavam: olha, ele não tinha dinheiro, mas eu vou pagar. E era caríssimo naquela época, quando tinha um funeral.
e o morto não tinha dinheiro, então as pessoas faziam caridades e obras, falavam assim, olha, morreu, não tem dinheiro para pagar essa indulgência, não vai para o céu. Tinha aquele terrorismo na cabeça das pessoas de que o inferno está sempre ardendo e as pessoas que não pagassem indulgência iam ser jogadas lá. Aí começou a penitência, autoflagelo, o próprio Martinho Lutero se flagelava. Foi um dia subindo a escada de São Pedro, fazendo uma penitência que veio na mente dele assim, a justificação é pela fé, a justificação é pela fé. Então ele começou a estudar, e aí nós sabemos, ele colocou na porta das igrejas 95 teses, mas essa é uma outra parte. Depois começou o batismo das crianças, que muitas coisas que eu estou falando hoje, se vocês verem, vocês vão recordar que ainda existem. As peças foram derrubadas, eu vou mostrar como é que elas foram levantadas, mas esses erros doutrinários persistem. Esse caminho que o diabo mudou ainda persiste em muitas religiões. A pia, então, que representa o batismo, não é mais aquele batismo que nós cremos, que é através do arrependimento. Por que nós batizamos? Temos aqui, muito bem-vindo, todos vocês, irmãos novos, nossos vizinhos aqui, nossos irmãos que acabaram de batizar. Estamos muito felizes pelo batismo de vocês. Deus seja louvado por isso. E hoje eu quero aqui compartilhar com vocês quais são os próximos passos que nós temos que fazer depois do batismo. O batismo é um dos primeiros passos. É a aceitação de que Jesus morreu por você e que você está arrependido dos seus pecados. Quando você deita na água, morreu, você levanta uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém por isso. Então, o confessionário, o que acontece? Nós sabemos que Jesus hoje está no lugar santíssimo do santuário, intercedendo por nós, e Ele ouve as nossas orações. E Ele é o nosso mediador, Ele é o sumo sacerdote, a Ele nós devemos orar. E foi implantado um novo sistema e que derrubou essa peça do incensário, o número 4 que a gente está vendo ali, em que você não precisa de orar para Deus. Temos uns intercessores por aqui mesmo. Diga-se de passagem, a sala do confessionário, inclusive, ela é dividida ao meio. Do outro lado, quem que tem? Um ser humano, ouvindo a sua prece. E lá ele vai perdoar seus pecados, vai falar o que você tem que fazer, né, para ser perdoado. O pão da vida. Irmãos, a Bíblia foi tirada entre o período de 538 da nossa era até 1798. Houve um período em que é chamado de período da escuridão, período das trevas, em que todas as Bíblias foram tiradas, foram queimadas, ninguém podia ter Bíblia, era proibido, ninguém lia a Bíblia. Os sacerdotes, os bispos, um sistema religioso romano, papal, inquiriu que eles somente poderiam ler a Bíblia, só eles tinham o direito de interpretar. Então o povo só se alimentava daquilo que era falado nos púlpitos, ninguém podia por si mesmo buscar. Foi tirada então mais essa peça, o pão da vida. O que Jesus falou? Eu sou o pão da vida. Luz do mundo. Quando uma pessoa se converte, ela é um seguidor de Cristo, o que a gente se torna? Uma luz ao mundo, uma luz. Você leva a palavra de Deus, Jesus é a luz e você compartilha dessa luz. Então é uma candeia acesa numa cidade escura. Aonde você estiver, Deus usa você para que outras pessoas possam conhecer Jesus também. O que eles fizeram? Mataram os mártires. Os mártires, né? Houve os mártires, mataram os cristãos, começaram a matar todos os cristãos. Teve uma época, se vocês verem no livro Grande Conflito, dos valdenses, foi um povo muito perseguido. Eles entravam dentro de caverna para poder orar, para poder ler a Bíblia escondida que eles tinham. Eles em túmulos, irmãos, imagina, nossos pioneiros em túmulos escondidos nos sábados para se reunirem, para adorarem a Deus, porque aonde encontrasse cristão, matavam. E a lei de Deus foi mudada. A princípio, em 306 por Constantino, ele se aceitava adorar sábado e domingo, depois somente o domingo. Então todas as peças foram derrubadas, de uma por uma. Contei para vocês, chegamos na 6, que era a lei de Deus, o sábado foi mudado. Deus então tem um plano para restaurar todas essas peças, e aí Ele usa nós seres humanos. Então lembra, passou as 70 semanas da profecia, o Israel
literal que tinha, que carregava esse plano. Eles eram o time, né, da vez que estava incumbido para essa tarefa, perdeu, passou para o Israel espiritual, que somos nós hoje. E aí, estes homens, demorou mais ou menos 600 anos para que todas as peças do santuário fossem novamente levantadas. Mais ou menos no ano de 1300, um homem chamado John Wycliffe, Wycliffe, acho que é assim que fala, fundou a igreja dos Lolados, que eram conhecidas. Foi a primeira Bíblia traduzida. Esse John Wycliffe traduziu a Bíblia, não uma das primeiras, mas começou a Bíblia a ser traduzida e ia ser distribuída. Então as pessoas começaram a ter a Bíblia de novo na mão. As pessoas podiam então estudar por si mesma. Primeira peça do santuário, a peça então do pão, né? Que representa o pão, que é a palavra de Deus, foi levantada. Mais ou menos no ano de 1400, Martinho Lutero levantou as 95 teses, aqui está Martinho Lutero, e fundou as igrejas luteranas, que ele então pregava que quem dá o perdão é Jesus. Não precisa de pagar indulgência, não precisa de pagar nada, o perdão é de graça, é pela graça, basta nos arrependermos, confessar nossos pecados, ele é fiel e justo em nos perdoar. No ano de 1500, um homem chamado John Calvin fundou a igreja dos calvinistas, a igreja presbiteriana também veio dessa época, em que eles então restauraram a peça do incensário, em que você pode ir diretamente a Deus e orar. Cada um de nós podemos no nosso quarto ajoelhar e falar com Deus, sem intercessão de santos ou de pessoas mesmo. Você pediu para uma pessoa orar porque ela é mais santa que você. Jesus ouve a oração de todos. A oração não depende de quem está orando, depende da fé, depende de Deus. Quem vai responder é Deus, não é pela pessoa. Nos anos de 1700, John Wesley fundou a igreja metodista. Seu parente, Wesley. E o que a igreja metodista então levantou de novo do santuário? A peça da luz do mundo. Os metodistas falaram, vão e pregam. Começaram os missionários a irem por todos os países, pregar o evangelho. Então, cada um tem essa missão, né? Hoje nós sabemos, a igreja adventista tem uma missão. Qual que é a nossa missão? Se perguntarem para vocês, não, eu sei que agora é uma boa pergunta, não está aqui no script não. Se você é adventista do sétimo dia, aí fala assim, qual é a missão? Porque, vocês sabem, todas as empresas têm lá pregado um quadro escrito objetivo e a missão. Nós temos uma missão. Deus nos incumbiu de uma missão, pregar as 3 mensagens angélicas, de Apocalipse, dos versos 6 aos versos 12. 3 mensagens angélicas para nós pregar. Essa é a nossa missão. E temos que fazer isso. Em 1600, os batistas. Então, eles levantaram a peça do santuário da pia e não é mais, então, o batismo de criança, é o batismo de adulto, que se arrepende, que tem consciência do arrependimento e do perdão de Deus. Logo depois, em 1844, surge um novo movimento, chamado Adventista. Por que Adventista? Porque esperamos a volta de Jesus. Do sétimo dia, por que do sétimo dia? Porque dos 10 mandamentos brilhou-se a luz no 4º mandamento. Esse mandamento tinha sido pisado por terra. O dia do Senhor é o sábado. Surgiram os adventistas do sétimo dia. Todas as peças foram restauradas. A bola da vez está com a gente, até a volta de Jesus. Deus nos deu essa missão de mostrar esse caminho para as pessoas, de mostrar a santidade da tua lei. Nenhuma lei de Deus pode ser pisada por homem nenhum. Irmãos, a partir de 1844, acabou o tempo profético. Se você estudar a Bíblia, Apocalipse e Daniel, não tem mais nenhuma profecia, tempos proféticos que vão se cumprir. 10 anos, 20 anos, que significa tantos, não tem mais. Tudo vai acontecer agora. Agora, existe a profecia e elas estão se cumprindo aos nossos olhos num tempo real. Lembrando que profecia é algo que se estuda do tempo do profeta para frente, quando Daniel teve as profecias
reveladas de Daniel, capítulo 8, 7, 16. É do tempo de Daniel para frente. As profecias de João, em Apocalipse, da época de João para frente. Nós estamos assim, no fim de todas elas, se estudarmos. Eu quero mostrar esse caminho na nossa vida, para os irmãos, por exemplo. Isso é para todos nós, mas os irmãos, nossos queridos, amados irmãos adventistas que acabaram de se batizar. Vocês aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo no coração de vocês. Vocês aceitaram que pelo sangue de Jesus os seus pecados são perdoados. Os nossos pecados são perdoados diariamente. Depois que vocês aceitaram, isso é passar pela porta, porque sempre, né, no templo, no santuário, há uma porta. Vocês passaram pela porta e aceitaram o sacrifício de Jesus. Logo depois vocês foram batizados. Pela graça de Jesus, os pecados foram perdoados. Aceitaram Jesus como Salvador na sua vida. E essa salvação é pela graça. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos salvos pela graça, justificados pela fé e julgados pelas obras. Temos que entender isso. Não é guardando o sábado ou fazendo tudo que nós somos salvos, mas nós vamos ser julgados pelas obras. Está escrito em Apocalipse 22, 12 que todos receberão o seu galardão conforme as tuas obras. Isso é fato. E a justificação pela fé é porque lá no céu, quando tiver aquela festa, lembra que Jesus está preparando uma bodas e comeremos na mesa junto com ele? Todos nós vamos ter que ter um vestido, uma roupa. E essa roupa é dada por Jesus. Nenhum de nós pode comprar. Essa roupa é a justificação. A gente não merece, mas vai ser justificado por Deus e Ele vai nos vestir e nos cobrir. Como Adão e Eva perderam essa justiça, perderam essa roupa no Jardim do Éden quando pecaram, nós, por aceitarmos Jesus e pelos seus sacrifícios, Deus vai vestir de novo na gente. De graça, pela graça. Depois disso, irmãos, nós temos que ser a luz ao mundo. Levar essa mensagem do Evangelho às outras pessoas. Vai ser muito triste quando Jesus voltar. A porta da graça vai se fechar pela primeira vez na história da humanidade para sempre. Nunca mais vai ter chance para ninguém. Nunca mais ninguém vai poder começar a estudar e saber o que ia acontecer. Já vai ser tarde. Muitos, quando virem os acontecimentos finais vindo, aquele grande tempo de tribulação que nós vamos passar e o tempo de angústia, um pequeno tempo de angústia, outras profecias para estudarmos, vão clamar e vão falar assim: vocês sabiam disso? E vocês não me contaram? É como se fosse um filme da vida real, sabe? Um filme que você senta 1 hora e conta para a pessoa: você sabe que a gente está aqui no mundo assim, por isso o pecado começou assim, Deus fez isso para nos salvar, e para irmos para o céu devemos ser assim, assim, obedecer à lei de Deus. E ninguém falou isso para ninguém. Aí a pessoa vai falar: mas você me contou sobre coisas do mundo, né? Filmes que você assistiu, aquilo você me contou, aquela historinha que você leu, você me contou, mas isso que era importante você não me contou. Ellen White fala que muitos clamarão quando acontecer sabe, por exemplo, vai cair bolas de fogo no céu em grandes cidades que vão receber os juízos de Deus. Quando os juízos de Deus começarem a cair, eu ainda não estou falando das 7 pragas, é só o juízo de Deus para alertar o povo de que a volta de Jesus está perto. Ela escutou a voz de muitas pessoas falando assim: a gente estava conversando sobre isso, a gente sabia que isso aconteceu e aconteceu mesmo. As pessoas vão olhar para eles e falar assim: vocês sabiam? Vocês sabiam que isso aconteceu e vocês não nos contaram? É muito triste isso. Espero que cada um de nós possamos falar essa verdade para as pessoas. Mas o incensário, eu vou chegar lá. Tem uma parte boa aqui para falar, mas quase que eu cortei. Deixa eu ir de peça por peça. O incensário. Orar individualmente, oração intercessora. Não fala para uma pessoa: eu vou orar por você, se você não vai orar. Se você não estiver disposto a orar. É melhor não falar. Se alguém está passando por uma dificuldade, você se compadecer com ela, como Jesus compadeceu, e você falar: eu vou orar por você, ore de verdade. Oração intercessora tem poder. Tem poder de livrar as pessoas do laço do inimigo, da nuvem que o diabo coloca para que as pessoas não enxerguem as verdades, não enxerguem o tempo que nós estamos vivendo. Ore e Deus irá interceder.
A oração tem muito poder. Pão, a palavra de Deus. Alimente-se diariamente da palavra de Deus. João 8:48, Mateus 4:4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a lei de Deus, guarda os mandamentos de Deus. Como diz Pedro, chegará um momento em que vamos ter que falar: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. A gente sabe que isso vai acontecer. Bom, já fiz a introdução, agora... Não, tô brincando. Vamos mais um pedacinho aqui, muito bom. Agora chegou a parte melhorzinha. Para podermos almoçar. A hora está avançando, a relógio trabalhando contra mim aqui. Gente, vocês lembram em Gênesis 37? Eu quero falar hoje um pouco sobre essa mesa dos pães, irmãos. A mesa dos pães, a importância dos pães. Os pães representam a palavra de Deus, tá? Certo? Entendeu? A palavra de Deus. Nem só de pão o homem virá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu sou o pão e a vida. Abra a Bíblia de vocês em Gênesis 37. Gênesis capítulo 37. Uma história aqui que todos nós conhecemos. Mas eu quero tirar uma lição daqui bem interessante. Tem tudo a ver com o santuário e com essa mesa. Gênesis capítulo 37, vamos começar do verso 1. Aqui está falando sobre José. Lembra? Jacó teve 12 filhos. Um dos filhos dele era José. E aqui fala assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Vamos parar por aqui, só um pouquinho. Essa aqui é a história de José que a gente já conhece. Jacó gostava de José, fez uma túnica para José. Eu quero falar dessa história e quero que ao mesmo tempo vocês, na mente de vocês, junto comigo aqui, façam um paralelo com nós hoje. A história da Bíblia, a Bíblia é assim. A Bíblia, toda a história da Bíblia que você pegar, ela tem o tipo e o antítipo. Deus sempre mostrou na história duas versões, uma real e literal do que estava acontecendo aqui e uma que a gente pode tirar para a nossa vida hoje espiritual. É muito interessante a Bíblia. Se vocês estudarem a Bíblia com mais profundeza, eu convido vocês, e até vou fazer um exemplo aqui. Quando você está indo para a praia, você está quase chegando, principalmente os meus meninos que gostam de ir lá, eles veem o mar de longe e falam: nossa, mas que bonito. E é bonito, né? Você vê o mar de longe, aquele tanto de água azul, aquele infinito. É muito bonito. Aí, você desce do carro e vai lá na praia. Quando você vai chegando, é mais bonito ainda. Tem umas praias lindas, né? Que aí tem aqueles coqueiros e tal. A praia é linda, maravilhosa. E só que se você vestisse aquelas roupas de mergulhador e entrasse dentro do mar, nas profundezas, ali tem um mundo que a gente não vê, muito mais bonito. Irmãos, a Bíblia é exatamente assim. A Bíblia é um livro bonito. Todo mundo fala assim: a Bíblia é legal, tem história de José, tem história de Esther, tem todas as histórias bonitas, isso é superficial. Aí você dá uma mais profundo, busca um pouco mais, aí você vai encontrar a profundeza. E quanto mais você cavar, mais fundo você vai, mais coisas maravilhosas vocês vão descobrir. Então veja bem, vamos colocar José como se fosse nós. Eu queria contar a história e vocês sozinhos descobrirem essa interpretação. Mas vamos lá, vamos tentar, vamos ver o que dá aqui. Alguma coisa eu vou falando. Então José tinha 12 irmãos. Todos eram do mesmo pai. Mães diferentes. Só Benjamim era da mesma mãe. Nós somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó mais ou menos. Os 12 filhos de Jacó são representados pelas 12 tribos de Israel. Quando Jesus voltar, a cidade de Jerusalém vai ter 12 portas. 3 portas de cada lado, a cidade é quadrada. Cada um de nós, conforme o temperamento, conforme o caráter, vai entrar por uma porta. Jesus sabe qual a porta que você vai entrar. Nós não vamos escolher, você tem uma porta já para entrar. Mas isso é outra coisa, vamos voltar aqui no José. Então, da Igreja Adventista, que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus, existe outras denominações que são filhas do mesmo pai, oram a Deus.
mas filhas de outras mães. E Jacó falou assim para José: José, vai lá e vê o que seus irmãos estão fazendo. Cuida dos seus irmãos. Qual que é a missão da igreja adventista? Cuida dos seus irmãos. Jesus fala: vai lá, vê o que eles estão fazendo. José vai. Quando José chega para ver seus irmãos, o que acontece? Eles têm ódio de José. Por quê? José guardava os mandamentos de Deus. E o pior, José tinha sonhos. Nós temos profecias, espírito de profecia, visões. Nós sabemos o que vai acontecer no futuro. José sabia o que vai acontecer. Os irmãos dele odiavam ele por isso. Porque ele tinha esses sonhos, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele falava para os irmãos: quero ver se isso vai acontecer. Vamos vender José. Venderam José para o Egito. Agora eu quero ver se esses sonhos vão acontecer. Adivinha o que vai acontecer com a gente? Adivinha o que acontece com você quando você chega num familiar seu e fala assim: olha, você tem a fé em Jesus, você guarda os mandamentos de Jesus, e você fala assim: eu tenho um espírito de profecia. Uma profeta chamada Ellen White revelou aos servos de Deus, né? E a nossa igreja foi fundada nessa época. Temos essa profecia. É uma igreja profética fundada com profecia. Como diz em inglês, guess what? Vamos falar assim: ai, que bom, me conta o que vai acontecer. É mesmo? Que tempo de tribulação é esse? Chuva serôdia? Quando vai acontecer? A porta da graça vai se fechar? E as pragas? Quando vão acontecer? Estão todos assim, excited para saber o que vai acontecer? Não. Vai nada. O quê? Todas as religiões se juntarem, decreto dominical, que história é essa? Essa igreja só é muito esquisita, muito estranha, espírito de profecia. Por que vocês acreditam no que essa mulher falou? Os irmãos de José gostavam dos sonhos dele? Não. O que aconteceu lá? O faraó teve um sonho, chamou José e contou o sonho para José. José interpretou o sonho e, por causa disso, José pôde se preparar para a crise que viria. 7 anos tinha que ter fartura. José tinha que guardar pão, guardar alimento. Por quê? Porque depois não ia ter mais pão. E o que aconteceu depois? As pessoas vieram para o Egito e porque José tinha guardado pão, todos tinham pão. Todos tinham alimento. Qual o período em que nós vivemos? De guardar pão, guardar o alimento, guardar a palavra de Deus. Deus nos revelou um sonho. Vai vir um tempo em que todos andarão de um lado para o outro, buscando e não encontrarão. Está escrito isso na Bíblia. Irmãos, abre comigo o livro de Mateus, capítulo 25. Estou quase terminando. Mateus 25. Tenha fé e Jesus vai abençoar todos vocês. Com fome a comida vai ficar melhor ainda. Vamos estudar aqui. Mateus, capítulo 25, é outra história que nós conhecemos. As virgens. Lembra que tinham 10 virgens, né? Quem são as 10 virgens da parábola de Mateus 25? Vamos acompanhar comigo aqui o verso 1. Capítulo 1, vamos começar do capítulo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Vamos parar por aqui. 10 virgens. Quem eram elas? Algum palpite? Quando você lê essa parábola das 10 virgens, quem você pensa que é? Quem elas são? Quem elas representam? Churches. As 10 virgens são os adventistas do 7º dia. Por que são os adventistas do 7º dia? São os adventistas, podem falar com categoria, com propriedade, tá? São a igreja adventista do 7º dia. Por quê? Porque elas não se contaminaram. Porque virgens? Porque tem as doutrinas, guardam os mandamentos de Jesus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Deus. A lei de Deus, conhecem, tem o espírito de profecia. Eram 10 virgens. Quantas estavam dormindo? Não, irmãos. Todas. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes, mas todas as 10 dormiram. As 10 dormiram. A igreja adventista toda dormiu. O noivo demorou. A igreja foi fundada em 1844. De lá para cá,
sempre você escutou que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O seu avô, sua bisavó, se foram adventistas, pregavam, Jesus vai voltar. E todos, inclusive a Ellen White, achavam que Jesus ia voltar na volta dela, na época dela. Por alguma razão, houve um tardamento do noivo. Então as 10 virgens dormiram. A igreja adventista está dormindo. As 10 virgens estão dormindo. Aí o que acontece? Ouve-se um grito, noivo vem vindo. A pergunta é, o que é esse grito? O que acordou as 10 virgens? O que vocês acham que vai acordar a igreja adventista? Que vai falar assim, é agora, o noivo vem vindo. E as 10 acordaram. Tragicamente, quando as 10 acordaram, 5 delas, a luz tinha apagado. O que Jesus falou? Eu sou a luz do mundo. Não tinha azeite. O que o azeite representa na Bíblia? O Espírito Santo. Quer dizer que 5 delas não tinham o Espírito Santo. A vela, a lamparina apaga. Se a luz apagar, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você não tem a luz. Você não entende o que a Bíblia está falando. A gente só tem entendimento do que a Bíblia fala se você tiver o Espírito Santo. Sem ele, você não compreende. Eu leio a mesma coisa que você entendeu, porque o Espírito Santo te deu entendimento e eu não entendi. É só o poder sobrenatural que te faz entender a Bíblia, que ela é sobrenatural. Por falar em sobrenatural, vai acontecer algo sobrenatural que vai acordar as 10 virgens. Claro, aposto assim, que muitos estão pensando assim, daqui é dominical, nós estamos de olho. Eu já sei, o Papa veio aqui esse ano e fez um encontro, onde ele falou da guarda do domingo, porque o planeta precisa, a família precisa, as causas são ótimas, nós sabemos disso. Agora eu já sei, ele está ali, ele está acolá, papapá, a Argentina tem algumas cidades que já estão guardando, eu estou de olho, não vai me pegar de surpresa. Todos os adventistas estão de olho, porque eles sabem que vão vir um decreto dominical. Mas a Bíblia fala que as 10 foram pegas de surpresa. O que será que poderia pegar todas elas de surpresa? Inclusive as que tinham óleo, inclusive as que tinham o Espírito Santo. Irmãos, o que acorda as 10 virgens então? Mateus 24, verso 15, voltando só um verso aqui na Bíblia, Mateus 24, verso 15 fala assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Em outras versões fala assim: quando verem a abominação da desolação, abominação desoladora para algumas outras versões, chegou o tempo. Se vocês voltarem à Bíblia em Daniel capítulo 12, Daniel também fala dessa abominação. No capítulo 12 de Daniel, no verso 11, capítulo 12, verso 11, Daniel então fala assim, sobre a abominação desoladora. E vamos estudar o que é hoje. E vocês compartilham depois com os nossos irmãos. A Bíblia é assim, a gente aprende e passa. Quanto mais a gente passar, mais a gente aprende. Daniel capítulo 12, verso 11 fala assim: depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Isso que Daniel está falando também é falado sobre a abominação desoladora. Então, estamos aqui, né? A igreja adventista está dormindo, 10 virgens buscaram a Deus, tem o óleo, tem o azeite em reserva, outras 5 não tem, 5 tem, 5 não tem. Houve-se um grito. Voltando para as profecias de Daniel e Apocalipse, a gente vê que algo acontece. No capítulo de Apocalipse, nós já vimos aqui que Jesus falou dessa abominação, Daniel falou, e agora eu vou mostrar para vocês o que é. O que vai acontecer? O que vai pegar todos de surpresa? Revelação, que eu escrevi em inglês aqui, Revelation. Apocalipse capítulo 16, do verso 12 ao 14. Apocalipse 16, de 12 a 14. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Verso 13. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs.
Verso 14. São os espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso. Algumas versões falam a batalha que é o Armagedon. Qual outro lugar da Bíblia que vocês lembram que fala sobre rãs? Sobre rãs, sobre sapos, sobre frog? Êxodos. É a terceira praga de Êxodo. E é a última praga em que os magos puderam fazer uma contrafação. 3 pragas eles fizeram contrafação. Em Êxodo 26, 35, fala sobre Moisés quando apareceu lá para Faraó. E nessa terceira praga, todo o Egito se encheu de rãs e os magos puderam fazer. E aqui no livro de Apocalipse a gente lê que espíritos parecidos com rãs vão se unir e vão operar milagres. O que vocês acham que poderia unir católicos, budistas, judeus, muçulmanos, protestantes, espírita? O que pode unir tudo isso? Que é isso que a profecia falou que vai acontecer? Um milagre. Só um milagre. Para unir tudo isso, só um milagre. Porque se você pensar bem, como? Cada um é firme no que acredita. Vai falar com alguns deles, assim. As teorias deles são bem firmes, bem rígidas. Você não vê? Alguns são radicais até. São decididos no que fala. Então, em Apocalipse capítulo 16, verso 3, falou que viu sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Vocês verem que aqui tem a união de 3 poderes. O dragão, nós sabemos, é o próprio diabo. A besta e o falso profeta. A besta nós sabemos que é um sistema religioso. O sistema papal é reconhecido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Apocalipse 13, 17, de que é o sistema papal. E o último, que é o espiritismo. Essa tríplice união, Ellen White fala, essa tríplice união, quando elas se unirem, vai então ser decretado o decreto dominical e tal. Mas antes do negócio do decreto dominical, o que despertaria? Irmãos, adivinha, imaginem, o diabo vai se personificar como Jesus Cristo. Ele vai aparecer nas nuvens dos céus e vai operar milagres. Quando Jesus voltar, muitos mortos ressuscitarão. Lembra? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16... Não. 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versos 3 ao 18, fala assim: Jesus aparecerá nas nuvens do céu, com milhares e miríades de anjos. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, junto com eles, seremos arrebatados ao céu. Amém? Amém por isso? Glória a Deus. E o diabo vai fazer uma contrafação. A Bíblia está falando. Tudo que Deus fala, o diabo faz uma contrafação primeiro. E o que vai acontecer? Será que ele vai ressuscitar? Ele tem poder para ressuscitar? Não. Mas o que ele vai fazer? Demônios parecendo com pessoas que já morreram, vão aparecer em todos os lugares da terra. E não é só um, não. Não é só uma pessoa que uma pessoa vai ver e vai falar assim: eu vi, ele tinha morrido, olha aqui ele. Ele tem poder para isso. Hoje ele faz isso. Muitas pessoas que às vezes estão desoladas por um filho que perdeu, vem aqui, vamos lá no centro espírita comigo, lá tem uma pessoa muito boa e tal, e as pessoas vêm, aparecem, tem uns que veem, tem uns que ouvem sua voz, e muitos eles escrevem coisas que só a pessoa que morreu e quem está lá sabia, porque o diabo sabe, e ele tem poder para isso. Agora imagina se a nossa fé não estiver fundada na palavra de Deus. Se não tivermos armazenado pão para a hora da fome, o que Jesus falou em Mateus 24, 24? Se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Milhões serão enganados pela contrafação da volta de Jesus e pelos milagres que ele vai fazer, pelo nome de Jesus. Uma aparência de cordeiro, uma aparência boazinha, com uma voz muito mansa. Eu sou Deus. Ele é bonito. Lúcifer,
é um anjo bonito, dotado de inteligência. Ele não é esse monstro horroroso que as pessoas falaram de chifre e tal. Ele é bonito, ele é inteligente, ele vai aparecer, ele vai fazer milagres e muitos serão enganados. Por isso que nós temos que estar fincados, firmados na palavra de Deus. Quantos dias você tem armazenado o pão? Lembra quantos dias que o maná caía? 6 dias. No 6º dia pega maná e guarda para o 7º. O que nós estamos fazendo? Vindo para a igreja dia de sábado para pegar maná. O maná cai dia de sábado? Nunca caiu, não vai cair. O maná cai durante a semana. O que fazemos durante a semana? Aonde está fundada a sua fé? Se uma pessoa chegar para você e falar assim, escuta aqui, você sabia que o sábado não é bem assim? Ou então, outras coisas, olha, eu acredito que o sábado pode até ser, mas você não acha melhor que todos guardem um dia só? Vai ser melhor para o planeta, vai ser melhor para isso, aquilo, o pessoal precisa de descanso, tem tanto estresse. Tá? Os argumentos são ótimos, irmãos. Se estamos nós preparados para ser levados aos tribunais e provar sua fé? Estamos nós preparados, sem a Bíblia, chegar numa pessoa que chegar e falar assim, eu quero conhecer esse Deus que você conhece, me fala mais sobre ele, que profecia é essa que você está falando? E você está preparado para contar essa história para ele? Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos estar preparados. Lembre-se de armazenar o maná, a palavra de Deus, todos os dias da sua vida, profundamente. O que poderia, então, acontecer que acordasse as 10 virgens? Irmãos, se vocês olharem, e na Bíblia também está falando, a mesa dos pães, ela está do lado norte do tabernáculo. Em Ezequiel, capítulo 28, Isaías, capítulo 14, fala sobre a queda do diabo. Oh, como era bonito, caíste do céu, estrela da manhã, tu que engrandeceu no seu coração, queria ser Deus, sentar no lugar de Deus e reinar como Deus. Vocês lembram que lá no céu Satanás foi expulso? Porque ele chegou para 1/3 dos anjos e falou assim, não precisamos de Deus, para que essa lei de Deus, guardar a lei de Deus? Ele tem ódio da lei de Deus. Ele vai sentar no trono de Deus, vai falar que é Deus e vai mudar a lei de Deus. Isso é o que vai acontecer, isso é o que está na Bíblia, não sou eu que estou falando. E por que na mesa dos pães? Está escrito, vocês já estudaram sobre a Daniel capítulo 11, a profecia do rei do norte e do rei do sul? Isso é um outro estudo para a gente estudar. O rei do norte virá como dragão, consumindo tudo que vier pela frente. E ele vai sentar no lugar de Deus, no lugar santíssimo, no alto do monte. Vai falar que é Deus que tem autoridade aqui na terra e vai mudar a lei de Deus. Por isso, o lado norte, por isso o rei do norte, porque é a mesa dos pães, é no lugar de Deus que ele quer estar, é a lei de Deus que ele quer mudar. Isso é uma abominação, isso é abominação desoladora. O dia que nós, seres humanos, se colocar no lugar de Deus, achar que é Deus, mudar a lei de Deus para Deus, isso é o fim, é a desolação. Por isso que fala abominação desoladora, é uma abominação um ser humano querer ser Deus. E por que é desoladora? Porque depois disso, depois que isso acontecer, aí vai vir aquele grande tempo de angústia do qual nós podemos estudar a qualquer hora, que vai vir mais terremotos, fome, peste, a terra vai estar em convulsão, assim, em evolução. Toda hora você vai ouvir muito mais do que você ouve agora. Teve esse terremoto essa semana na Itália, onde uma cidade inteira foi devastada, 90% das casas. E a China está sofrendo inundações terríveis nesse momento. Cidades e mais cidades estão alagadas. Deus está clamando com esses sinais. Ouve a minha voz. Eu estou perto de voltar. Acordem. Estudem a palavra de Deus. Se preparem. Quando Jesus voltar, não vai dar mais tempo. O dia que o diabo se personificar, não adianta. Peraí, agora eu vou estudar. Acabou. Terminou. Não há mais tempo. Acontece Daniel 12:1. Miguel se levantará. Ele vai proteger o povo de Deus. E logo que Jesus sair do lugar santo, do santuário, lugar santíssimo do santuário que ele está hoje, as 7 pragas começam a cair. Nenhuma praga vai cair até que Jesus saia do lugar santíssimo do santuário. Porque elas são juízos de Deus já. E Jesus então virá e vai dar sentença a cada um de nós.
conforme o que nós cremos, conforme o que aceitamos. A salvação é pela graça, mas nós temos que aceitar. É isso. Terminamos o estudo de hoje. Eu quero convidar a todos. Nós acabamos de mudar para Riverside, estamos mais perto de muitos que moram nessa região. Aqueles que tiverem vontade e quiserem ir para minha casa estudar a profecia, estudar a Bíblia, estudar qualquer assunto, qualquer coisa que vocês quiserem, eu me disponho para estudarmos em casa. Podemos estudar. Por que Deus deu a profecia para a gente? Porque é para preparar. Entendeu? Não é para ter medo. Ninguém está estudando aqui para ficar com medo e falar assim, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Vai acontecer. Mas e que tal estarmos preparados? Uma maratona, eu nunca corri uma maratona, alguém já? Cadê o Dorival? Está aqui? Uma maratona não se prepara no dia. A gente não vai se preparar quando isso acontecer. Quando o decreto dominical acontecer, não é hora de se preparar. Para quem já é adventista do sétimo dia, já vai estar selado. É o selo de Deus que vai cair. Esse decreto, ele serve só justamente para selar os dois grupos, para a batalha começar. O grande Armagedon. Então, temos que nos preparar agora. As profecias foram dadas somente para a gente estudar e se preparar. Quando acontecer, você está preparado. Você sabia que isso ia acontecer, porque estava escrito. E você buscou a Deus. Que possamos buscar o Espírito Santo, ter azeite na nossa lamparina, azeite extra. E quando ouvirmos a voz, o noivo vem vindo, que todos possamos estar, então, firmes nas mãos de Jesus. Essa é a minha oração e meu desejo para todos vocês. Eu tenho um hino final. Lembra, sempre a gente terminava um sermão, um hino e uma oração. Vamos ficar de pé e cantar o hino 299 do nosso cenário. Canta com o coração, com a emoção de ver Jesus voltando nas nuvens do céu e a gente se encontrar com Ele. Imagine o rosto de Jesus. Imagine os anjos aparecendo. Imagine os mortos ressuscitando. E nós sermos arrebatados para encontrar com Jesus nas nuvens dos céus.
Vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido e amado, obrigada, Senhor, por estudarmos a Tua Palavra e o Senhor ser tão bondoso conosco e nos mostrar o que há de acontecer, Senhor. Ajude-nos a estar preparado para esse dia. Ajude-nos a guardar o pão para a hora que necessitarmos. Senhor Jesus, abençoe cada um de nós aqui presente, abençoe todos os irmãos, que possamos a cada dia mais crescer em fé, em esperança, que o Senhor é poderoso para nos salvar, que o Senhor há de derramar a Tua chuva serôdia sobre cada um de nós e que possamos proclamar essas boas novas do Evangelho a todo o povo, a toda nação, em toda língua, e então o Senhor virá. Aguardamos essa bem-aventurança da volta de Jesus e que possamos falar desse amor para as outras pessoas. Dar-nos um restante de sábado bem feliz na Tua presença. Abençoa o almoço que vamos compartilhar hoje. Fica com cada um de nós. Nós te pedimos e agradecemos, não porque merecemos, mas pela Tua graça, Tua misericórdia e o Teu amor. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar e vamos almoçar agora. Todos estão convidados para o almoço. Feliz sábado.